Oiê! Oi! Seu gravador tá ligado já? Eu liguei agora, estou começando agora. Eu sou a Monique, tenho 34 anos e sou nadadora de marés vagas. Eu sou a Estela, eu tenho medo de escadas e sou várias coisas e nada ao mesmo tempo. Esse é o podcast Quando Eu Tava na Barriga da Baleia. Uma viagem às profundezas, nas entranhas, com um ponto de partida, mas sem destino certo. Mergulha com a gente. Quando eu tava na barriga da baleia... Quando eu tava na barriga da baleia. Quando eu tava na barriga da baleia... Nossa, quando eu tava na barriga da baleia. Quando eu tava na barriga da baleia, era gostosinho ser enganada. Eu me achava peixe grande. Eu só consigo pensar em uma coisa. Eu não sabia lidar com as profundezas. Eu não achava que eu precisava sair de lá. Olá, amor. Oi, amiga. E aí, como você tá? Eu tô esquisita. Talvez essa sensação de chegar em dezembro desse ano, né? Porque faz hoje, no caso, vamos revelar, estamos no passado, dia 2 de dezembro de 2020. E eu acho que isso tá um pouco pesado, sabe? Eu tava falando ontem que eu acho que janeiro vai ser um mês difícil. Nossa, véi. Sabe? Nem me fala. Porque a gente inevitavelmente tem essa... que quando passa 31 de dezembro é um novo ano, um novo uma começo, nova coisa que vai né? acontecer. E tipo, eu sinto que as pessoas estão assim, com essa esperança, de certa forma. Todo mundo sabe que, né, que dia 1 de janeiro não vai ter uma vacina, mas tem uma coisa de, acaba logo 2020 e tipo... trago más notícias, né? E eu acho que janeiro vai ser difícil. 2021. Porque eu tenho essa sensação emocionalmente pra todo mundo, sabe? Pode crer. Mas assim, eu tô aqui... Isso foi só uma coisa que eu pensei pro futuro. Mas assim, tô aqui em dezembro e acho que também tá pesando isso, sabe? Tipo, ai meu Deus, esse ano tá acabando e aí, né? Tipo... Será que Simone faria essa música em 2020? Acho que não, cara. Gente, como é que faz uma retrospectiva de 2020? Né, desse ano? Não sei, né? Eu acho que provavelmente quando as pessoas ouvirem essa gravação já vai ter tido uma retrospectiva e eu não sei, a minha expectativa é que eles façam pelo menos uns 4 ou 5 dias de retrospectiva, porque precisa falar primeiro. O terceiro lote da cerveja Belo Horizontina está contaminado. A nuvem de gafanhoto vem da Argentina. João Alberto Silveira Freitas foi espancado na véspera do Dia da Consciência Negra. Cidadão não, engenheiro civil. O senador foi atingido quando tentava furar um bloqueio com uma retroescavadeira. Miguel caiu do prédio onde a mãe trabalhava como empregada doméstica. Dia de apagão no Amapá. O cenário é de caos. No norte do Pantanal, um paraíso de biodiversidade parcialmente reduzido a cinza. Do nada, pausou e acharam o cara em Atibaia. Atibaia, de repente, é o lugar mais O alinhamento de Júpiter e Saturno pela primeira vez em quase 4 séculos. Só pra não esquecer, fora Bolsonaro! Muita coisa, né? Tipo, só do Brasil dá uns 3 dias. Acho que tem que ser uma semana. Exatamente. O Covid é uma eterna retrospectiva, né? Desde março a gente tá em retrospectiva, porque a gente fica falando tudo que aconteceu ontem. Enfim, Nossa. Eu acho que parou um pouco essa noia de contar coisas, casos, pessoas e corpos, mas continua acontecendo, né? Essa contagem na conta do planeta. Não, e não é só uma contagem. Claro. É a vida e a morte de muitas pessoas. É triste, mas enfim. Não somos números, já diria Sandy Júnior. Sandy Júnior disse isso? Os números já não suporto mais. Não sabia, não conheço essa música. É porque é muito lado B. Eu sou uma pessoa que conhece Sandy Júnior lado B da infância. Se a gente fosse amiga quando a gente era criança, eu ia ter inveja de você, porque você tinha todos os álbuns do Sandy Júnior. Eu não tinha nenhum e eu queria ter todos. Eu tinha, amiga, sabe? Porque minha mãe, ela gostava de me manter fã do Sandy Júnior, porque eu acho que ela era fã do Sandy Júnior. E aí ela... Pensa, né? Minha mãe me teve super nova. Aí eu acho que ela curtia eu gostar deles. E aí, o que acontece? Eles lançavam todo ano um LP, porque eles tinham um contrato com a Universal aos 6 e 5 anos de idade. Ah, sim. O meu aniversário era no final do ano também. Continua sendo no final do ano. Inclusive, pessoal, meu aniversário é dia 25 de novembro e se o Sandy Júnior lançar um LP, não precisa ser minha mãe pra me dar esse presente. Pode ser qualquer pessoa. Já tá pedindo presente. Acabou de passar meu aniversário. Primeiro episódio. Enfim, aí é isso. Aí eu sou essa pessoa que sabe o lado B do Sandy Júnior. E eu faço aniversário no mesmo dia que o Júnior. Sempre tive orgulho disso. Sério? Eu e o Júnior, a gente faz
faz aniversário no mesmo dia. Só que eu não gostava muito, eu queria fazer aniversário no mesmo dia que a Sandy. Mas tá bom, vai, o Júnior eu me contentava. Você gostava mais dela do que dele? Eu nunca tive essa brisa, eu sempre gostei dos dois. Sim, eu gostava, eu queria ser ela. Entendi. Eu queria ser a Sandy. E teve uma vez, vou contar só essa história. Conta, fica à vontade. Cara, tipo, você conheceu o lugar que a casa do meu pai, onde eu vivi até os meus 17 anos, né? Conheci. Então, assim, é um bairro bem afastado de uma cidade bem pequena. E nunca aconteceu nada lá, naquele lugar. E aí eles abriram um centro hípico que era suposto ter shows. Então, e rodeio. Aí, o que aconteceu? Primeiro rodeio do centro hípico amarelinho. E quando eles anunciaram as estrelas que iam pro primeiro rodeio, simplesmente Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, Luciano, Leonardo. Caralho. E no último dia, pra fechar, Sandy Júnior. Em Ribeirão Pires. Bicha, a tipo 20 minutos andando da minha casa. Caralho. Da minha casa. Sandy Júnior foram até o lado. Tinha uns 12, quer dizer, eu já gostava deles há muito tempo. Eu ficava imaginando que o carro deles ia quebrar. Sendo que a minha casa era super longe da avenida, né? Tipo, aquela ladeira que você conheceu. Aquela ladeira que, tipo, as pessoas. Minhas amigas iam em casa e choravam quando eu levava pra ladeira. Tipo, eu não acredito que eu tenha subido. Quando eu ia te visitar. Exatamente. Então eu imaginava o quê? Que Sandy Júnior, o carro deles ia quebrar lá na avenida, na esquina com a minha rua. E que eles iam subir a minha rua, aquela. Pra pedir ajuda. Pra pedir ajuda na minha casa. E que eu ia ajudar a Sandy Júnior. Meu pai ia consertar o carro, enquanto isso eles iam o quê? Tomar um chazinho, um chocolate quente comigo. E eu tinha certeza que isso ia acontecer, mas não aconteceu porque eles foram de helicóptero. Porque eles já andavam de helicóptero aos 12 anos de idade. Enquanto você tava subindo a ladeira de gatinho, o Sandy Júnior tava andando de helicóptero. Também nesse show, como eu já citei, eu tinha 11 ou 12 anos de idade. Eu lembro, tenho essa memória também desse show, que um homem, de aproximadamente uns 30, me puxou pelo braço. Oi? Yeah. Como assim? Sim, eu tava andando com meu pai, minha madrasta e minha irmã. E eu tava, tipo, calça jeans, né? Quer dizer, lá vou eu, tipo, justificar a roupa que eu tava usando, né? Tipo, assim, a gente faz isso automaticamente. Ele me puxou porque em rodeio tem esse... Não só em rodeio, mas... Aliás, não só em rodeio. Em baladas, os homens tinham esse hábito nos anos 90, não sei se ainda existe esse hábito, de puxar as mulheres pelo braço pra beijar, tipo, pegar no... Sim, né? no laço, né? Cair no laço do meu amor. E que, inclusive, essa coisa de pegar do laço tem em rodeio mesmo, né? Que é de laçar as mulheres e agarrar elas à força. E aí, tipo, o cara me puxou pelo braço e o meu pai, tipo, me puxou do outro lado e brigou. Não brigou com o cara, mas enfim. Eu acho, inclusive, que era uma pessoa que era conhecida. E que não viu quem era. Nossa, foi, assim, oi, querido pedófilo. É óbvio que na época eu só fiquei, tipo, me sentindo péssima, assim, né? Fiquei, imagina, se eu tivesse sozinha, né? Tivesse ido no banheiro sozinha. Mas isso aconteceu, eu tinha 12 anos. A gente é muito treinada pra isso, né? Logo se sentir péssima e entender o que você fez de errado. Ficou aquele silêncio constrangedor, tipo, ninguém, sabe assim? Ficou aquela coisa, sei lá, meu pai ficou bravo. Sei lá, eu acho que eu só entendi o que tinha acontecido muito tempo depois. Pode crer, amiga. Né, eu era uma magrelinha, um palito de sorvete, puxada por um macho. Ai, que nojo. É muito cedo, né, que a gente começa. E esse homem tava lá no show do Sandy Júnior, imagina o que ele já não fez o resto da noite. Então, o que ele tava fazendo lá, né? Sei lá. Tipo, se ele tava... Sozinho, tipo, ele não tava lá. A maioria das pessoas era família, com criança, né? Mas é porque era uma festa de rodeio, né? Daí já abre pra geral. Isso é verdade. Fui também num show do Sandy Júnior em Franca, na Expo Agro. Uma festa de rodeio no interior de São Paulo e tal. E tinha muitos adultos, porque era uma festa que a galera ia ficar alcoolizada. Enfim. Ai, ai. Bela sociedade. Enfim. Quando eu tava na barriga da baleia, eu não sabia que tinham coisas muito maiores do que eu. Mas eu tenho uma coisa legal pra contar. Sim. Eu recebi hoje o meu presente de aniversário atrasado que eu pedi pro mar, porque deixa eu explicar. Pode explicar. Eu tava no mar, né? E aí eu pedi assim, eu quero ver um golfinho, porque aqui tem muito golfinho. Aí, ao mesmo tempo que eu desejei isso, eu pensei assim, eu acho que eu fui muito arrogante de fazer um pedido desses pro universo, né? Tipo, um golfinho não precisa aparecer só pra me agradar, porque é meu aniversário, quem sou eu? Aí eu pensei, fiz uma consideração, eu falei, não, pode ser atrasado, não preciso ver o golfinho
golfinho hoje. Eu vou ficar feliz se eu receber um golfinho, sei lá, dentro de uma semana. Beleza, enviei essa mensagem, continuei vivendo minha vida. Quando foi hoje, eu estava no mesmo lugar, no mar, né, a aproximadamente uns 500 metros da costa. Então os golfinhos ficam mais tranquilos, porque mais longe dos humanos. Menina, apareceu um golfinho do meu lado. Ai, eu tô muito emocionada. Enorme. Amiga, só que ele não simplesmente apareceu. Ele saltou da água em pé, de um jeito tipo assim, em vertical. A barriga dele toda ficou pra fora. E ele tava dando tipo um bote num peixe. E eu vi tudo. Assim, ele tava a 2 braços de mim. Nossa. E eu fiquei tipo... Fiquei sem palavras, como assim? Pensando, meu Deus, meu presente. Fiquei sem palavras. Não sei se é uma boa coisa pra um podcast, ficar sem palavras. Acho que não. O que mais que você pensou essa semana? Teve, assim, alguma epifania, alguma revelação sobre a vida, além das que a gente Revelação? Eu acho que eu não tive nenhuma revelação. Apenas algumas certezas que vieram à tona. Sei. Mas revelação nenhuma. Olha, pra ser sincera, a grande certeza que veio à tona nessa semana, na verdade, que mais uma vez bateu a minha porta, foi... Os homens não se importam. Eles tomam violentamente os espaços de todas as maneiras e não se importam. Eles não se importam. Eles querem estar presentes onde eles bem entenderem, custe o que custar, e não importa o quão consciente seja o seu amigo homem que tá aí do teu lado agora. Não importa o quão consciente, revolucionário, quantas quebras de paradigmas ele proponha, eles não se importam. Eles não vão mudar, e enquanto for mais conveniente para eles ocuparem espaços, eles vão estar ocupando, se for conveniente. Essa é a minha epifania. Foi um manifesto, né? Mas é porque... Não, mas olha só, que louco, né? É um manifesto, tem muita gente falando isso, mas ainda assim, essa foi a certeza que bateu a minha porta essa semana. As coisas, elas ficam vindo em espiral, né? Tipo, na nossa vida. Elas vêm e voltam, e voltam, e voltam, cada vez mais claras. Eu não sei nem o que te dizer. Mais uma vez, tô sem palavras. Que bom, amiga. Então eu não sei se eu tenho muito mais a acrescentar sem... fazer uma fofoquinha básica com nomes. Quando eu tava na barriga da baleia, eu não sei se eu já saí da barriga da baleia. Uma fofoca, né, gente? Olha, eu fico pensando como que a gente vai conseguir fazer isso, viver isso, atravessar o oceano do podcast sem fazer fofoca, sem expor pessoas e sem... Mas será que a gente não consegue fazer isso? A gente vai ter que ter um jeito de fazer isso. Porque eu acho que a gente também tem que castigar, sabe? Com tudo que a gente tiver a nosso dispor. Que daí já é uma vingança, Entende? né, também. Sim, porque a vingança, ela é o sumo, o supra-sumo da vida, não é? Você se vinga? Ah, você é ariana, né? Com escorpião no mapa. Eu sou ascendente escorpião. Ah, você se vinga. Atenção, a seguir você ouvirá conhecimentos astrológicos baseados em Vozes da Minha Cabeça. Você sabe que eu não me vingo muito. O meu ascendente escorpião, ele é equilibrado pelo meu sol em Áries. Por quê? Porque o ariano, teoricamente, a ariana, né? Arianja, ela não é uma pessoa que guarda rancor das coisas, né? É tipo assim, me magoou, passou bola pra frente, esqueci. Desapega, vamos levanta, embora. limpa o joelho e sai andando. Exatamente. Certo. A escorpiana, por sua vez, teoricamente, e na maior parte das vezes, ela guarda um rancorzinho e deixa ele guardado dentro de uma gavetinha. Pra o quê? Pra usar na hora certa. Pra ir curando, apurando aquele momento ali, tô entendendo. Então, nesse aspecto, eu tenho esse equilíbrio. Só, o que acontece? Eu chamo de roleta russa da vingança. Às vezes uma pessoa faz uma coisa comigo que é horrível e eu, tipo, não guardo mágoa. Agora, às vezes a pessoa olha feio pra mim na fila do supermercado e eu nunca mais esqueço aquilo. Só que eu acho que agora, né, já tô com 33 anos, vou revelar aqui a minha idade. Eu tô apurando um pouco mais o que tem que guardar pra resolver. Que bom, amiga. E o que tem que deixar pra lá, assim, pra não ser de uma forma aleatória, percebe? Agora, essa coisa, mas a vingança eu não tenho tanto, porque... Nossa, eu tô me contradizendo bastante, né? É assim, não é uma coisa consciente. Às vezes, quando uma coisa me pega muito, quando eu vejo, eu já agi, aquela minha ação que parece que é feia e que é ruim e que não tem nada a ver com nada,
quando eu investigo mais a fundo, eu tenho um prazerzinho naquele horror que tem a ver com uma coisa que a pessoa fez comigo. Cara, você não é só vingativa, você é perigosa. É horrível isso, né? Eu queria contar a minha epifania que eu tive esses dias. Hoje eu fiquei pensando. Ah, sim. Conta, por favor. Não, foi assim. Foi ontem, na verdade, que eu tive. Você sempre vai entender o que eu tô falando, né? Tendo em vista que você passou mais da metade da minha vida comigo, quase. Uhum. É assim, eu tenho uma admiração, que agora eu tô entendendo melhor porquê, e que tá ficando menos distante de mim, que é pelas pessoas sérias. Eu queria fazer aqui uma ode às pessoas sérias. Como assim, Estela? Fale-me mais sobre isso. Vou explicar. Por exemplo, ontem eu fiz um elogio pra uma pessoa que eu tava conversando. E eu falei assim, senti muito sua falta, e fiz tipo uma piadinha assim. E aí logo depois, eu falei assim, não, deixa eu te falar uma coisa. Eu realmente senti a sua falta. Porque o que acontece? Quando eu falo uma coisa que eu sinto, quase sempre, a não ser pra pessoas que eu tenho muita intimidade, eu falo de uma forma que parece que é uma brincadeira, e que é um sarcasmo, e que eu tô falando sério, mas tipo, fica a seu critério, saber se eu tava mesmo com saudade de você ou não. Que é uma forma de eu me defender e não me comprometer muito com aquilo. Gente, isso é a vida. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não sei se tá muito confuso. É um jeito de você não... Como se fosse uma forma de você não entregar o jogo realmente, né? Como se você tivesse numa certa defensiva ou uma certa atitude de recuo, alguma coisa assim. Sabe quando vem aquela timidez? Quando vem aquela timidez e você, tipo, fala coisa que você realmente quer falar, mas você fala, tipo, rindo e tipo, tô zoando. Isso. Só que você realmente queria falar aquilo. E eu tô, tipo, agora, eu tô com esse objetivo na minha vida pra 2021, que é de falar o que eu penso de verdade e não de maneira séria. Exatamente! Nossa! Cara, é muito louco isso, né? Isso amadureceu, eu acho. Estela, isso é uma epifania. Não sei se dá pra chamar de epifania da semana. Talvez seja a epifania do ano. E você sabe que uma vez, aí nisso, né, pensando sobre isso, eu lembrei de uma vez que eu conheci uma menina. Eu sempre tive uma coisa na minha vida que é tipo de conhecer pessoas. E às vezes a pessoa ser mais nova que eu e eu achar a pessoa mais velha que eu, porque a pessoa é mais séria e tipo, e eu falar, nossa, e eu fico assim perto da pessoa e tipo, aquela pessoa era super comprometida e tava trabalhando e tava falando sério, e eu tipo, perguntava a idade dela, ela era 3 anos mais nova que eu, e eu tipo, queria um pouquinho de leve me enforcar, porque eu falava assim, cara, como assim essa pessoa, ela é muito mais madura que eu, e eu ficava assim em crise. Aí teve uma vez especificamente que eu fui num teatro e conheci uma pessoa que era amiga de uma amiga minha, e ela era produtora dessa peça. E quando eu conversei com ela, tipo, ela parecia ter uns 19 anos. E assim, toda a seriedade que eu não peguei na minha fila lá antes de nascer, ela foi lá e pegou toda. Ela era uma adulta. Ela era uma adulta, tipo, sei lá, 150 vezes mais adulta que eu. Uma pessoa que falava sério, não fazia nenhuma piada. Ela simplesmente falava uma frase e era sério. E ela, tipo, do princípio ao fim, tava falando sério. E eu lembro que eu fiquei assim... E ainda por cima, naquela época, eu fazia assim, tipo, nossa, você é séria, né? Cara, é isso, é só isso. Não tem mais nada a dizer. Quando eu tava na barriga da baleia, foi que eu entendi que eu tinha entendido tudo errado. Mas essa coisa da seriedade é real, assim. Mas a gente tem um pouco isso, né? O escudo da piada sempre funciona. Eu posso falar um pouco sobre isso? Porque eu fiquei com vontade. Claro, porque eu acho que assim, só pra contextualizar um pouco... Né? Acho que a gente compartilha um período da nossa vida que tudo que a gente falava da hora que a gente acordava até a hora que a gente dormia era brincadeira. Exato. Então a gente tem essa vivência em comum. Essa vivência, mas eu acho que isso não é um mal que acompanhou só a gente, não. Acho que a gente foi um caso especial aí, né? Que dentro do escudo da piada, eu vou chamar de escudo da piada mesmo. Muito bom. A gente colocava muitas violências, né? E a gente sofria algumas violências, enfim, eram relações até meio difíceis. E a gente praticava também, né? Praticava e sofria e, enfim, tudo entrava no combo. Somos jovens e damos risada de tudo, né? Somos muito engraçados. Somos uma sitcom sem câmeras. Exato. Mas eu acho que muita gente usa o escudo da piada, e inclusive em situações muito sérias, e inclusive pessoas, sei lá, tipo, gente do poder público, sabe? Que não deveriam estar fazendo isso. E não é aqui um pedido pra todo mundo ser sisudo e chato, mas é porque, assim, às vezes, quando você fala uma coisa séria, direta e sem rir, você é taxada como violenta,
violenta, grossa, impaciente, radical. Nesse sentido, eu passo um pouco por isso. De, às vezes, eu só falo um negócio que eu penso e aí as pessoas ficam... Oh, nossa, mas por que você falou assim? Não, gente, eu só falei, sabe? Mas acho que esse é um assunto que a gente pode voltar outras vezes, porque é uma jornada, né? Que agora eu vou iniciar em 2021. Acho que você tá convidada a iniciar essa jornada, se você quiser. Mas enfim, é isso, né? 2021, novos aprendizados, mas sem nenhum milagre, né, gente? A gente já sabe que milagre não acontece. Precisa de luta, organização social e responsabilidade. É isso. Exatamente. E um pouco mais de comunismo. Bom, então agora eu vou colocar aqui o áudio de um ouvinte, brincadeira, episódio 1, temos ouvintes, de um amigo nosso que enviou pra gente aqui uma questão aí pra ele, nesse momento da vida dele. Vamos ouvir. Oi, Monique. Oi, Estela. Eu tenho uma reflexão / pergunta para vocês. Bom, como não podia ser diferente, a minha reflexão passa pela minha própria experiência, pela minha biografia, por assim dizer. Sou historiador, tenho a formação de história e o meu objeto de pesquisa é a Confissão Católica do século XVI. E assim, sendo bastante sincero, eu tenho pouco interesse pelas implicações históricas disso e muito, muito interesse pelas questões filosóficas. Bom, vocês não viram, mas eu fiz o sinal de aspas aqui, né? E em filosóficas, porque não sei bem se é filosófico. E esse meu processo de investigação tem um impacto muito grande na minha vida, no meu ponto de vista das coisas, e é um pouco do que eu quero compartilhar com vocês. Sobre a confissão. Hoje, quando a gente ouve a palavra confissão, a gente pensa em algo mais ou menos parecido com delação premiada ou com a confissão em termos jurídicos, que é confessar um crime, confessar um ato criminoso, né? Mas o que me surpreendeu na minha pesquisa, me surpreende, e é o que eu gosto de estudar, é o próprio ato de confessar, né? O ato de alguém contar o seu pecado, ficando claro em termos na semântica religiosa ou, sendo mais secular, quando alguém conta o seu erro, suas falhas, que normalmente está no passado, né? Um erro que você cometeu. E apesar de todo o preconceito que envolve qualquer tema relacionado à igreja, eu hoje não tenho dúvida de que existe na confissão, nesse ato de confessar, um elemento terapêutico. Assim, quando alguém confessa, ela começa a se curar. Ou, no mínimo, entender que precisa de uma cura, que precisa resolver uma questão. Então, me parece que é um processo de cura que começa com uma narrativa que você faz de si mesmo. Quando você para e organiza o que aconteceu com você, isso me parece ser um princípio de cura. Claro que esse é um ato muito, muito duro, muito difícil. Qualquer pessoa que tenha passado pela situação de confessar alguma coisa, por qualquer que seja o motivo, o tamanho, sabe de quanto isso é difícil. É um processo longo. Tanto tem um historiador do tema da confissão que eu gosto, que ele fala que a confissão era como um parto. Mas me parece também unânime em relação à confissão nesse sentido, que ela é um abrir o coração. Claro que abrir o coração aqui tem um sentido metafórico, mas ela quer dizer isso mesmo, de você falar com sinceridade, falar das suas entranhas. Então, assim, tentando dar uma arrumada, a confissão é uma forma narrativa de arrependimento. Uma consequência disso, de confessar os seus erros, de narrar esse arrependimento, que tenta, de alguma forma, expurgar o seu erro, é que a partir disso se busca uma reparação. Claro, ou não. As pessoas são livres para escolherem se sim ou se não, dentro das suas circunstâncias, né? Bom, em termos religiosos, essa reparação chama-se perdão. Mas assim, e aí eu acho que a questão complicada, e aqui eu dou minha opinião sobre o tema, é que eu acho que não existe um auto-perdão. O que eu quero dizer? Alguém fez algo para alguém. E é esse segundo alguém, essa pessoa que sofreu, que perdoa. Ou não, ela também pode não perdoar. Digamos, por exemplo, eu fiz algo errado, cometi algo errado com você, por exemplo, te fiz sofrer, e
O que eu posso fazer é pedir perdão, mas é você que vai me dar. Eu não posso me dar o perdão por ter feito você sofrer. Não faz o menor sentido isso. E, ao mesmo tempo, o perdão, ele não é uma palavra apenas, ele é uma ação. Eu tenho que fazer por merecer esse perdão. Eu tenho que... É um caminho, é um percurso que eu devo correr. E nesse caso, perdoar significa entender que a outra pessoa errou. E esse erro é indelével, não é dizer que o erro não existiu. Mas existe nisso também acreditar que a outra pessoa, ela é um por fazer, um eterno por fazer. Enquanto ela viver, ela está se fazendo, se construindo. E por ela estar sempre nesse processo de se fazer, ela pode se consertar. Tem uma crença de que a outra pessoa pode se consertar, pode se redimir. Claro, é um processo muito, muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo também me parece muito nobre, porque é muito difícil perdoar uma pessoa que não merece. E é a questão. Quando a pessoa te fez sim sofrer, ela errou, mas ela merece o perdão. Isso é muito duro. Eu acho que um bom exemplo dessa situação é o conto do Guimarães, agora A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que é um cara que foi mal por muito tempo e aí ele decide que vai ser bom. E ele passa muitos anos tentando fazer isso. E é muito duro, muito, muito difícil. E, bom, esse processo de crer que o outro pode se consertar, em termos religiosos, numa semântica religiosa, chama-se amor. Outra vez, pensando no Guimarães, mas agora no Grande Sertão, ele fala, e no fim eu acho que o Grande Sertão é um livro sobre o amor, e ele fala que qualquer amor já é um alívio na loucura. Por fim, tentei falar aqui sobre arrependimento, confissão e perdão. E eu tenho noção de que esses termos estão carregados de significados religiosos e que fazem as pessoas virarem a cara antes ainda de ouvirem, mas do fundo do meu coração, do fundo mesmo, para mim, hoje, uma vida sem a possibilidade do perdão ou reparação, se vocês preferirem, para ser mais secular e descolado, a vida sem a possibilidade do perdão me parece uma vida insustentável. Porque o que mais fazemos durante esse tempo que vivemos, que experimentamos a vida, é errar. A gente erra o tempo inteiro. Se chegarmos me parece hoje, né? Se chegarmos num lugar onde não existe a possibilidade do perdão, a vida vai ficar muito, muito difícil de ser vivida. É isso, queria saber a opinião de vocês. Nossa. Você tá viva? Sobreviveu? Brunão. Parabéns, Bruno. Nossa. Eu sabia que não ia ser bolinho. Não ia ser tranquilinho, assim, sei lá. Não sei nem por onde começar. Eu tô um pouquinho sem palavras, mas tem pra dizer. Só não sei por onde começar. Não, difícil esse tema pra nós duas, né? Complicado. Mas uma coisa que eu achei engraçado, só, pra começar de algum lugar. Claro, fica à vontade. É, que a gente já falou aqui hoje de vingança e acho que é engraçado que o começo, né, quando ele fala sobre a confissão, eu pensei em terapia, né, porque eu acho que, bom, eu nunca li Freud, mas eu sei que, Nossa, eu pensei super em terapia porque também. ele já falou sobre isso, né, sobre, eu não vou lembrar agora, eu não vou falar nada pra não falar merda, mas sobre essa parte da confissão, né, da confissão católica mesmo, de como isso é os primórdios de uma pessoa, do ouvinte, né? De ter uma pessoa que vai te ouvir e que teoricamente não vai te julgar, teoricamente. Não importa o que você diga, o que você fez, o que você pensou, o que você sente, que vai manter a sua identidade preservada e o segredo daquilo que você está dizendo, que é o moderno terapeuta. Mais famoso como terapeuta. E também isso que ele diz de como você, quando você fala uma coisa, só o fato de você falar, dizer ela em voz alta, já é um processo de cura, né? E eu acho que concordo totalmente com essa parte toda. Mas tem essa coisa que ele falou, acho que no começo do áudio dele, e que foi o que me fez pensar em terapia, né? Que foi essa coisa assim, é você confessar, você já começa olhando para uma ação sua. Com essa carga dessa palavra mesmo, confissão, já implica em algo que você considera que foi um erro, né? Ele falou do pecado.
Tem gente que prefere chamar de erro. Então já é um processo de Análise. Exato. Você já tá dando o passo que é admitir que você fez merda, independente do que te levou a fazer essa merda e tal, mas já parte do princípio de que é uma merda, se é uma confecção. Uma confecção, olha, um ato falho que eu acho que a gente tem que olhar pra ele. Talvez porque algumas confissões sejam confecções. A pessoa, ela confecciona. Ela tá confeccionando a teia do perdão. Eu acho que o que o Bruno tá falando é de uma coisa que é um encontro muito profundo com a verdade, sabe? Com aquilo que você... Porque a gente, às vezes, esquece uma coisinha ruim que fez, porque a gente não consegue nem lidar com aquilo. E eu acho que essa confissão desse jeito que ele tá falando, que ele até falou uma coisa que eu anotei aqui, que é falar das entranhas, que é falar aquilo também em conexão com o que a gente disse antes, sobre falar a verdade, sobre falar o que você realmente sente. Tipo, uma fala que ela é totalmente conectada com o que realmente aconteceu e com o que realmente está acontecendo dentro de você. Isso é a confissão que ele está dizendo, é esse encontro profundo com a própria sombra, né? Com o próprio poço, né? Exato, um encontro profundo com a própria sombra. E eu acho que, por exemplo, muitas vezes, quando a gente acha que está confessando, está reconhecendo o erro, na verdade a gente está confeccionando. Vou pegar esse ato falho. A gente está confeccionando uma verdade que é mais tolerável pra gente mesmo ouvir sobre a gente. E pra se defender do mundo, né? Concordo bastante. Eu lembrei muito da minha mãe, muito sábia, minha mãe. Que fala muito sobre perdão. Ela fala minha mãe é uma pessoa zero carola, zero religiosa, zero de frequentar a igreja e tal, então não vem com essa carga do catolicismo, do cristianismo nas nossas vidas, mas ela fala muito do perdão. Ela fala demais do tanto que é gostoso perdoar alguém. E em contrapartida, o tanto que quando é sincero, né? Claro. Em contrapartida, também pedir perdão de maneira sincera e autêntica, quando você realmente se arrepende, quando você realmente reconhece, quando você realmente está no processo de reconhecimento do seu erro, da sua sombra, e chega a esse passo de falar com a pessoa que você precisa contar pra ela que você reconheceu que fez merda. Aí tem esses dois lados, assim, do que é perdoar e do que é ser perdoado. Uma coisa que ele disse, você precisa da outra pessoa pra receber o perdão. Não tem jeito de você perdoar você mesmo. Aí eu já discordo um pouco nesse sentido. Eu nem sei se foi nesse sentido que ele disse, né? Porque, enfim, é um áudio. Eu acho que sim, você consegue se perdoar, sabe? Independente do aval do outro, você consegue olhar pra você e falar, mano, eu fiz isso porque eu tava nesse processo e eu só conseguia fazer aquilo. Aquela era a Monique de 2000 e, sei lá, vou botar um ano aleatório. Aquela era a Monique de 2011 e ela só poderia fazer aquilo naquele momento. Mas eu acho que talvez esse auto-perdão, ele não é em relação ao outro, né? Acho que talvez seja isso. Em relação a você. É tipo, eu consigo me perdoar por eu ter feito mal a mim. Isso, tipo, eu concordo, assim. Eu, tipo, às vezes, né, nesses acordar no meio da noite, tipo, nossa, como que eu me submeti àquela situação? Ou como que eu permiti que acontecesse aquilo comigo? Ou tá naquele lugar? Porque a gente também se culpa muito, né? E, tipo, e é difícil também se perdoar pelos nossos próprios atos. Agora, eu acho que talvez, não sei se ficou claro, assim, pra mim também, essa parte. O que você fez pra outra pessoa, tá com a outra pessoa, sabe? De certa forma, eu achei bonito isso. Eu achei bonito isso. É tipo, você pode esquecer, você pode ignorar, mas aconteceu. É como se tivesse uma linha te ligando àquela pessoa, né? Uau! E essa imagem foi meio forte, né? E essa linha tá carregada de alguma coisa, assim. Eu sempre pensei no perdão como... Eu devo ter ouvido isso em algum estudo, em algum livro sobre budismo ou algo assim. E pra mim o perdão é deixar passar, sabe? Deixar passar igual as nuvens da meditação, as nuvens de pensamento. É tipo, olha... No sentido de contemplação, assim, né? Aceitação e contemplação. Sim, olha, isso aconteceu e passou. E porque eu acho que quando a gente não perdoa, tipo, no sentido de... A gente alimenta raiva contra uma determinada situação que aconteceu, ou mágoa, ou qualquer outra coisa assim. Na verdade, a gente também tá fazendo mal pra si mesmo, né? Nossa. Isso que é a merda. Primeiramente pra si mesmo, né? Primeiramente. Porque essa raiva que você tá sentindo é sua, inicialmente. Ela pode ter sido causada por quem quer que seja.
Mas quem tá sentindo é você. E as consequências desses sentimentos estarão em você, assim, também. Esse deixar passar e esse esquecer não é de uma forma leviana, do tipo assim, eu não vou mais pensar nisso e essa questão vou fingir que ela não existe. É no sentido de realmente não se apegar àquela dor e aquele acontecimento e aquela pessoa e, tipo, saber também que as pessoas mudam e que talvez aquela pessoa que te magoou, que já mudou, que não é mais aquela pessoa e que provavelmente não, mas talvez não faria a mesma coisa hoje, né? Tipo, eu me apego muito nisso, assim. Então, realmente, é nisso que eu não guardo os rancores, sabe? Mas acho que nessa coisa do perdão do outro e de quem sofre, de quem inflige a dor, etc. Eu acho que são duas pessoas e dois universos, né? E eu, por exemplo, quando penso em mim e, tipo, na minha possibilidade de perdoar, eu sinto que no momento que eu tô na minha vida agora, eu tô num momento que pra mim é muito importante eu me reconhecer como... Eu reconhecer as coisas ruins que fizeram comigo, sabe? Não necessariamente sentir raiva, rancor, querer mal pra pessoa e nunca mais esquecer, etc. Mas eu tô num momento que pra mim é importante eu reconhecer o meu valor, porque acho que por muito tempo as coisas ruins eram feitas e eu só dizia assim, não, tá tudo bem, tipo, isso não é nada demais, foi sem querer, e não. Que é esse perdão que, na verdade, é falta de amor próprio, não é perdão. Tem que tomar cuidado pra não misturar, inclusive, né? Então, tipo, acho que agora eu tô num momento que o importante agora é eu reconhecer tudo. E acho que é isso que ele disse, né? O processo do perdão não é fácil. Não. Mas antes de eu deixar ir, eu ainda tenho muita coisa pra... Eu passei por isso esse ano 2 vezes, foi um combo. Cara, foi sensacional, assim, sabe? Tipo, pessoas que estavam na mesma situação, que fizeram uma grande merda comigo em relação ao mesmo erro, e elas vieram pedir perdão pra mim, e eu vi que elas estavam passando por esse processo de reconhecimento, e é um encontro, cara. É tipo assim, é um encontro que eu me senti encontrando com essas pessoas num lugar muito especial, que é o lugar do perdão. E aí, isso que o Bruno falou, nosso amigo lindo, maravilhoso, ele falou que isso é o amor, né? Tipo, é você acreditar que essa pessoa mudou e não é mais aquela pessoa e reconheceu e veio te pedir perdão e você tem que estar pronta pra perdoar, que não é o seu caso agora, né? Como você estava falando, você tá em outro processo, mas como eu estava pronta, eu consegui perdoar e é muito maravilhoso, é uma sensação de prazer, assim. Quando é real, quando você consegue fazer isso de coração aberto, tranquilo, tanto pedir perdão quanto perdoar, é muito gostoso, cara, é um prazer especial. Nossa, eu tô aqui pensando, tô quieta porque estou pensando que eu acho que eu nunca perdoei ninguém. Eu acho que eu preciso pensar sobre isso. Bruno, muito obrigada. Bruno, você arrasou demais nessa reflexão. Eu acho muito importante, que o Bruno disse isso no áudio, mas eu vou reforçar que eu acho muito importante, que essa narrativa do perdão não seja uma coisa imposta, sabe? Porque ela é na nossa sociedade, né? Especialmente para as mulheres, né? Tipo, você tem que perdoar porque eles não sabem o que fazem. Né? Com certeza. E eu acho que é muito, muito importante que a gente saiba que perdoar é gostoso, né? Tipo, eu tô sabendo agora porque eu tô com a sensação que eu nunca fiz isso. Talvez o meu ascendente escorpião seja, assim, bem importante na minha vida. Mas não ter isso como uma obrigação, sabe? Eu acho que, tipo, ter como um objetivo pra se libertar, sabe? Porque eu acho que... Com certeza. O perdoar é, tipo, você tirar isso de você. Tirar a coisa de você, né? Porque eu acho que, por exemplo, essa situação que você teve... Você não vê essas pessoas há milhares de anos e nem ouve falar delas e não tem o menor convívio. Mas você provavelmente acordava no meio da noite pensando nelas de vez em quando. Né? Muito, com certeza. E isso foi um nó que desatou, tipo, você desatou o nó dessas pessoas, né? E eu queria só completar com mais uma coisa, que eu acho que é uma visão também leviana do perdão, que não é o que o Bruno falou, de forma alguma, ele falou de uma forma mais profunda. É uma ideia que algumas pessoas têm de que você perdoar é você voltar pra onde estava antes. Tipo, me perdoa pra gente voltar às coisas como elas eram antes. E eu tô aqui pra dizer que nunca isso vai acontecer. Não. Eu tô falando de qualquer situação, agora eu não tô falando de uma situação específica. Primeiro porque não, né? Porque, tipo, o tempo passa e nem eu nem você somos a mesma manhã. E segundo, porque acho que o perdão não tem a ver com voltar a lugar nenhum. Pelo contrário, é tipo ir pra frente, sabe? Eu vou dar uma imagem muito valiosa pro ouvinte que, pra mim, no alto da minha arrogância, traduz isso aí que você tá falando.
Uma flor que se desprende do galho nunca voltará a esse galho. Pode nascer outra. Pode nascer outra. Mas essa flor que caiu, ela não vai voltar para esse galho. Você sabe que a minha cachorra... Você gostou da minha imagem? Eu amei, desculpa, eu agora ia fazer uma Nossa, coisa eu queria muito um elogio. Mas é que o meu maior elogio foi o silêncio que eu fiz depois, porque eu achei que era uma imagem que precisava de um silêncio. Foi tipo Tarchichuan sua imagem, mãe. Ela precisa de silêncio, ela precisa de... Poxa. A gente precisa dar um tempo. Reverberar. Eu achei linda, sério. Eu fiquei aqui, tipo... Mas eu fiquei pensando na flor que caiu, o que vai acontecer com ela. Ela também vai virar adubo pra terra, pra crescer outras coisas. E eu ia contar que a minha cachorra, a Dara, a cachorra que tem na casa do meu pai, a Dara, ela come as flores que caem do galho. Sério? Quer dizer, essa flor que caiu do galho, ela pode ser depois alimento para um cão. E depois a bosta do cachorro que você pisou ontem. Exatamente. Que significa o quê? Fortuna. Ou seja, tudo é um ciclo. Quando eu tava na barriga da baleia, eu me achava peixe grande. Amiga, você lembra daquele dia que você foi sair de casa e você voltou cagada de pomba? Lembro. E eu lembro exatamente o que eu estava pensando quando o pombo cagou na minha cabeça. Foi uma rajada. Eu olhei pra cima. Eu tava naquela fase que eu esperava sinais do universo, né? Não faço mais isso porque, não sei, pra algumas pessoas isso não dá certo. Por exemplo, pra mim. Então eu olhei pra cima e falei, eu queria um sinal e nananã. E aí o pombo cagou na minha cabeça. Na minha cara. Foi na sua cara, foi uma cagada surreal. Escorreu no meu olho. A sorte era que você tava na esquina, né? Você tava num pig. Mas você sabe que o universo tava me dando um sinal. Porque eu tava indo na casa de um boy lixo. E eu acho que o universo tava querendo dizer pra mim, bicha, volta pra sua casa. Volta pra sua vida. Sai dessa. Tá vendo? A gente precisa ouvir mais e entender mais os sinais do universo. Tipo, cocô de pombo é um sinal do universo. Sim. Esse é o resumo do episódio de hoje, pessoal. Eu falei, tá um dia tão lindo. Eu olhei pra cima, respirei fundo, um sinal do universo. E cagaram na minha cabeça. E eu devia ter entendido que era, sim, um sinal isso. Pode crer, porque a gente é arrogante, né? A gente acha que a gente fez os nossos planos e que nada vai atrapalhar. Exatamente. Eu tô com uma sensação de fim, e você? Eu tô com a sensação de que a gente chegou no nosso nada de hoje. Eu achei que a gente agora desembarcou, eu tô com muita coisa pra refletir. Eu não tô com pouca coisa pra refletir, não. Eu não sei se vou dormir essa noite. Nossa, muita coisa, bastante coisa. Deu uma revirada aqui nos assuntos, viu? Exatamente, agora eu vou ter que digerir tudo isso. É isso, me despeço de você. Um beijo daqui. Um beijo, muita saudade. Te amo. Love you. Vamos desligar o gravador? Vamos. 1, 2, 3. 4. Chegou alguém, chegou a pizza. Chegou uma moto, mas eu vou ter que olhar, velho. Eu não acredito nisso. Vai lá ver o que chegou pra você. Entrou um mosquito na minha boca. Sorte, deve ser sorte, eu acho que é sorte.